Amém, igreja? Glória a Deus. Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, Apocalipse ainda não, aguenta firme aí. Abre aí em 2 Timóteo, rapidinho. 2 Timóteo. Show? Ainda não? Segunda Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 em diante, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Toda a escritura, tudo que foi escrito nela é inspirada por Ele. Até o Apocalipse. Nós vamos aprender isso hoje. Volta lá em Apocalipse. Hoje nós não vamos se ater nenhum versículo ou capítulo específico, porque nós vamos dar uma introdução a esse tema. E foi utilizado muitos estudos, doutrinas cristãs, estudo de Apocalipse, de outros autores. A gente usou vários outros autores para o quê? Para poder explanar para você o melhor entendimento, como você pode entender a mensagem do Apocalipse. Porque muitas pessoas hoje têm certo receio quando se fala no livro de Apocalipse. A pessoa fala, puxa, mas é um livro complicado, tem símbolos, figuras, é muito difícil. Mas ele não é um livro misterioso. Ele não é confuso. Pelo contrário, é um livro de esperança. De esperança para a igreja de Deus. É um livro de esperança. Porque quando se fala de Apocalipse hoje, a pessoa lembra em caos. Mas não é caos. Apocalipse significa revelação. Ou seja, é algo que o nosso Deus nos revelou para nós. E para nós introduzirmos hoje, nós vamos pegar e vamos dar uma direção de como estudar esse livro. Muitas vezes você fala, puxa, mas é um mistério, um livro selado. Não, ele não é um livro selado. Ele não é um livro trancafiado. Pelo contrário, é um livro aberto para a igreja. Mas criaram um tanto sensacionalismo nesse livro, que muitas pessoas têm receio de nem lê-lo. E é um livro que contém uma bênção especial para aqueles que o estudam. Lá em Apocalipse 1, no versículo 3, diz o seguinte, a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado. Olha aí, ou seja, você é bem-aventurado. Tem uma bênção especial para você, só porque você leu esse livro. Ou seja, aquele que lê, ouve e guarda essas palavras é bem-aventurado, ou seja, tem uma bênção para você. E as pessoas às vezes têm receio de ler o livro. Por isso que falam, é misterioso. Não, não é misterioso. Tem símbolos? Tem. Tem muitos símbolos. Mas nós vamos aprender com o longo do tempo, no Bíblia em Foco, de como desvendar esses símbolos, de como estudar esse livro. Mas esse livro é um livro de esperança. É o livro de Apocalipse, fala sobre o quê? Jesus e a sua igreja. É a vitória retumbante da igreja. Ou seja, não tem nada de misterioso. Ele é o quê? Ele é especial. E eu vou te convidar para uma viagem. E para você viajar comigo, você vai precisar do quê? Saber para onde você está indo e como você vai. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como vamos chegar lá? Como vamos até lá? Então, hoje você vai entender o que é o Apocalipse. Tem dois fatores que contribuem muito para os crentes evitarem a ler esse livro. Lê no seu esboço aí comigo. A ideia de que ele é um livro selado, que trata de coisas encobertas. Na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é
não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lá em Apocalipse 22:10. Ou seja, é o que eu estava te falando. Não é um livro misterioso. Não é. É um livro aberto. Ou seja, Deus levantou o véu, está revelando à sua igreja aquilo que Ele tem para nós. Continuando lá, as coisas que em breve devem acontecer mostram que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como que transparecendo do imediato. O Cordeiro é o executor do que deve acontecer. E há duas atitudes em relação à segunda vinda. Quem se acomoda e diz: onde está a promessa da sua vinda? E a segunda: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. A ideia de que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia, caos, esse é o significado da palavra hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia, mas Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Ou seja, muitos falam assim: onde está a vinda de Cristo? Puxa, não vai vir. Mas a Bíblia também fala: está de sobreaviso. Veja os sinais. Nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo. Mas os sinais é para quê? É para que você continue vigiando. É para você vigiar. Não é um livro encoberto, não é um livro de caos. Todo mundo pensa: puxa, que vai destruir. Não, não é destruição nenhuma, não. Pelo contrário, é um plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Vim no capítulo 1 aqui. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. De quem é a revelação de Apocalipse? De Jesus. Ou seja, quem revelou o livro foi Jesus. Jesus revelou o livro para nós. É Ele quem trouxe a mensagem. E João apenas escreveu essa mensagem. Ou seja, é Cristo falando com a sua igreja. É Cristo falando conosco. Não é um livro obscuro. E na segunda coisa, é um livro que de revelação. O véu foi retirado. Você sabia que os sinais, candeeiros, selos, trombetas, taças, o número 7 é usado 54 vezes no livro de Apocalipse. O número 7, 54 vezes ele é usado, porque é o número da perfeição de Deus. Olha aí no seu esboço aí. O Apocalipse não está desconectado do restante da Bíblia. Ao contrário, faz uso frequente do Antigo Testamento. Henry Barclay calculou que dos 404 versículos do texto de Apocalipse, 278 contém o quê? Referências às escrituras do Antigo Testamento. Olha aí. Ou seja, nós temos o quê? Que ler a Bíblia. A pessoa fala assim: o Apocalipse é difícil. É difícil quando a gente não lê a Bíblia. Porque se 278 versículos já estavam lá no Antigo Testamento, metade de Apocalipse você já leu. Mas o que acontece? As pessoas não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia, quando chega em Apocalipse, poxa, eu não estou entendendo nada. Não vai entender nada. Você precisa conhecer o quê? A palavra de Deus. Você tem que estar conectado com a palavra de Deus. Ou seja, sem conhecimento da Bíblia, não tem como entender Apocalipse. Ou seja, a prática de leitura da Bíblia tem que ser constante. Não podemos deixar de ler a Bíblia. Ou seja, você lendo a Bíblia, de Gênesis, quando chegar em Apocalipse, você vai entender tudo. Deus vai revelar para você tudo que já está escrito. Nós vamos aprender isso com o caminhar do Apocalipse, como você vai desvendar esses símbolos que tem lá. Na terceira coisa da igreja, a história, ela está sob total controle de Cristo. Ele vai ensinar aqui em Apocalipse que a igreja está em suas mãos. Ou seja, a história não vai caminhar para um caos, ela não vai dar voltas cíclicas. Ou seja, é um caminho glorioso de Cristo. É um caminho glorioso dele. Ele vai ensinar isso para a gente aqui. Leia comigo. O povo de Deus precisa confiar que o seu Cristo vive e reina eternamente. Ele é quem governa o mundo a favor da sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com ele para sempre na Nova Jerusalém. É uma promessa. É isso que fala Apocalipse. Fala do glorioso, da vitória completa de Cristo da sua igreja. Não é algo de caos,
Não é algo obscuro, não está escuro, não. Pelo contrário, está aberto. E o propósito da gente estudar esse livro é exatamente isso, de nos aproximarmos dele, mas para saber o quê? Da esperança que Cristo tem por nós. Porque muitas pessoas se aproximam dele com a curiosidade frívola do quê? Como se fosse um mapa profético do caos, o que vai acontecer. Ah, quem será o anticristo? Ah, como é a marca? Meu amigo, esse não é o interesse do Apocalipse para você. Quem é o anticristo? Não sei, nem a Bíblia revelou, mas diz que existe. Mas Cristo fala o quê? Da sua vitória, da esperança para a igreja. Ou seja, nós vamos vencer, não importa quem seja. Vai ser uma vitória completa, total. Ou seja, olha aí, ao contrário, esse livro nos foi dado com propósito que morais e espirituais, e não com curiosidade frívola. E quais são esses propósitos? Consolar-nos. Tem consolação no Apocalipse. Mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo. O que seria o âmago? Ou seja, o centro da nossa luta é contra o mundo e o diabo. E a vitória retumbante de Cristo. Vai ter uma vitória retumbante. Tem vitória nesse livro. Tem consolação. Ou seja, para de ter medo de ler ele. Vou te dar uma dica para a quinta que vem. Lê o Apocalipse de uma vez só. Pega o capítulo 1 e lê até o final. Você vai gastar aí 1h30, 1h40. Você lendo direto. Mas leia ele. Tira esse peso de falar assim, puxa, mas eu não vou entender. Não, leia ele. Leia o capítulo inteiro. Leia o livro inteiro, não é nem o capítulo. Leia o livro inteiro de Apocalipse. Aí você vai falar assim, puxa, tem consolação, tem vitória, tem mensagem de Deus para mim aqui. Ou seja, o estudo do Apocalipse ele tem que te incentivar ao que é a santidade. Ele nos incentiva ao encorajamento no sofrimento da igreja. E adorar aquele que está no trono. Nós temos que adorar a Deus, que ele vai falar de trono aqui. Falar de trono, o trono de Deus. Vai nos revelar um novo Cristo. Nós conhecemos o Cristo crucificado. Os apóstolos viram o Cristo crucificado. Mas aqui em Apocalipse vamos conhecer o Cristo glorificado. Por isso que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele. E ele entregou quem? A seus servos. E quem são os seus servos? Nós. Nós que servimos a ele. Foi entregue a nós. Não foi entregue a outros. Foi entregue para a gente. Olha aí no seu esboço. Muitos curiosos têm se levantado ao longo dos séculos para explorar o aspecto sensacionalista das profecias com respeito ao fim do tempo. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Por quê? É como as parábolas, esclarece uns e confunde outros. Para a igreja era uma mensagem clara, mas para os ímpios uma mensagem indecifrável. Ou seja, você precisa ter Cristo na sua vida para você entender a mensagem do Apocalipse. Lá em Lucas 8, está aí com você também? Acompanha. Lucas 8, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha aí, o próprio Jesus fala, por que falo por símbolos? Por que falo em parábolas? Porque para alguns, é revelação do quê? Do reino de Deus. E para outros, vendo, não vejam, ouvindo, não entendem. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa do Senhor Jesus com você, para você poder entender esse livro. E como? Lendo a palavra de Deus. Se você lê Gênesis até Apocalipse, pelo menos uma vez na vida, porque o cristão que fala assim, eu nunca li a Bíblia inteira. Olha, aí fica difícil. Você precisa conhecer quem? O seu Pai. Você precisa conhecer o seu Deus. Ah, é demorado. Sim, é demorado. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e demorar aí mais de 1 ano. Pode demorar até 3 anos. E você continua lendo as outras passagens normalmente.
mas vai marcando. Estou lendo Gênesis 1, 2, 3, e vai embora, e vai até o fim. Vai até o fim. Lê pelo menos uma vez. Uma vez, acho que todo cristão tem que ler pelo menos a Bíblia inteira. Uma vez. Uma. E aqueles que se aproximam desse livro com a obsessão escatológica, eles perdem a mensagem do Apocalipse. Porque se a gente ficar preso apenas na mensagem escatológica, que, quem vai ficar, quem não vai, quem é o anticristo, quem é a marca, você perde a mensagem, que é a mensagem de bem-aventurança. Ou seja, olha aí, o livro ele é prático e revela-nos, primeira coisa, certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Nós vamos ver aqui que Cristo ele caminha no meio da igreja. Caminho, ele está alheio ao que acontece na igreja. Ele está alheio a tudo o que acontece conosco. Segunda coisa, Jesus tem total controle da história. É Ele que controla a história. Não é o mundo que decide, não é Ele. Ele é soberano, Ele sabe de toda a história. Ele já escreveu a história e nos revelou aqui. Que, ou seja, no final, é a vitória retumbante de Cristo. É uma vitória gloriosa. Terceira coisa, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. A igreja não vai ser destruída, não adianta. O diabo pode se levantar, o mundo pode se levantar, mas a igreja vai continuar. Não tem como destruir a igreja, porque é obra dele, é obra de Deus. É Deus quem controla tudo. Quarta coisa, os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. No livro de Apocalipse vai nos revelar que todos eles serão vencidos. Todos serão vencidos, todos que perseguem a igreja serão vencidos. Quinta coisa, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Ou seja, a bem-aventurança eterna é nossa. Vai haver o juízo. Vai haver bem-aventurança para nós também. Por isso que é um livro de esperança. Ou seja, quando fala Apocalipse, fala, aconteceu um furacão lá nos Estados Unidos. É coisa do Apocalipse. Não é do Apocalipse. Apocalipse é esperança. É a esperança da igreja. É que Cristo vai vir nos buscar. Cristo vai vir trazer a sua glória para nós. Ou seja, não é o Apocalipse. O Apocalipse é o contrário. O Apocalipse é esperança, é vitória da igreja. Não é caos. Mas o diabo faz o quê? Tenta transformar o nome Apocalipse em caos. Para que as pessoas façam, puxa, não fale Apocalipse, que pode acontecer algo estranho, algo extraordinário. Não, jamais. Essa é a grande arma do diabo hoje. Contaminar palavras. Antigamente falava de pastor, falou, puxa, homem de Deus. Você fala em pastor lá fora, todo mundo já fala assim, é tudo o quê? Ladrão, não é assim? Contaminou a palavra que é de Deus. Apenas uma palavra, quando fala de dízimo hoje, nossa, mas dízimo é bênção de Deus. Oferta é bênção de Deus, mas o diabo contaminou as palavras. A pessoa não pode nem escutar falar mais da palavra. Não é nem um versículo bíblico, mas é a palavra específica. Ou seja, olha a arma dele. Contaminar algumas palavras para que você venha se fechar para esse livro e não lê-lo. E Jesus disse, bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, você tem que ler a palavra de Deus. Leia ela, ouve ela e guarda. Você vai ser bem-aventurado. Você tem que ler a palavra de Deus. E como você vai estudar o Apocalipse agora? Qual o propósito do livro de Apocalipse? Nós já estamos falando. O propósito principal é o quê? É o confronto da igreja contra as forças do mal. É a igreja contra as forças do mal. Olha aí no seu esboço. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. A eles é dito que Deus vê suas lágrimas. Abre em Apocalipse 7. Só virar um pouquinho a página. 7:17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água
e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Deus, Ele vê as suas lágrimas, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Olha aí, tem consolação para você, não falei? Nós vamos aprender isso mais lá na frente. Tem consolação. E outra coisa que tem para a gente também, suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Vai lá no capítulo 8, continua aí, no 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Ou seja, a sua oração vai produzir uma verdadeira revolução, meu amigo. Continua orando, você não pode parar de orar, não. O crente tem que orar, nós temos que orar. Tem que ter uma vida de oração. Você tem que continuar orando, vai produzir algum efeito na sua vida, sim. Continuando, a sua morte é preciosa aos olhos de Deus. A sua morte, ela é preciosa para Deus. Lá em Apocalipse 14:13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha aí, você é precioso para Deus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, todos aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. Mais uma bênção aí. Você é importante, é precioso aos olhos de Deus. A vitória dele também é assegurada. Sua vitória é assegurada. Lá no capítulo 15:2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Ou seja, aos vencedores, aqueles que venceram, a vitória é assegurada. Não tem essa de talvez vai vencer, não, é assegurada a vitória. A vitória é assegurada, não tem outra opção para a besta, para o diabo. Eles vão ser derrotados. É apenas uma luta passageira, você vai lutar, você vai ser afligido. Mas Deus está dizendo aqui, a vitória é retumbante. Continuando, seu sangue será vingado. Uau! Vai lá em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6, no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa de quem? Da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, ele abriu o quinto selo. E o quinto selo tem algo para aqueles que são vingados por Deus pelo seu sangue. Nós vamos aprender lá na frente. Não vou dar spoiler, não. Continuando. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. Lá em Apocalipse 5, 7, 8. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que as orações dos santos entoavam um novo cântico, dizendo. Ou seja, é Cristo quem vai governar. Ele chegou e falou assim, não, eu tenho direito de abrir os selos. É o Cordeiro, é Ele. E eles vão falar assim, realmente, é somente o Cordeiro que tem esse direito de abrir os selos. É Ele quem governa o mundo, é Cristo. E Ele vai voltar em breve. É uma promessa. Lá no 22:7. 22:7. Abre aí. Ele vai voltar em breve. Eis que vem o quê? Sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado. Ou seja, tem uma bênção para você que guarda as palavras da profecia desse livro. Porque precisamos ler Apocalipse para guardar essas palavras, para sermos bem-aventurados. E ele vem o quê? Sem demora. Cristo ele vai vir, ele prometeu. Ele disse que viria uma vez e veio, não veio? Então a segunda vinda dele é certa. É certíssima a segunda vinda dele. Não vai ter falha. Vamos aprender o que mais? Qual é o tema desse livro? O tema do livro é o quê? A vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Esse é o tema do livro. Vitória. Vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus seguidores. Vamos ver no esboço? A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Aí estão os versículos e os capítulos, para você acompanhar na sua casa. Jesus triunfa sobre a morte, sobre o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Ou seja, Cristo vai triunfar sobre todos eles. Esse é o tema desse livro, triunfo. Seguindo aí, a igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. A igreja vai ser vencedora. E os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações de quem? Dos santos. As orações dos santos. É uma resposta às orações dos santos, às súplicas dos santos. É os juízos de Deus mandado para a terra, pelas nossas orações. E aí, seguindo aí, o livro de Apocalipse pode ser sintetizado em 10 características básicas. Quais são elas? Primeira, é um livro centrado na pessoa de Cristo. Ou, como nós lemos no capítulo 1, é revelação de quem? De Jesus Cristo, da sua glória, da sua majestade, do triunfo de Cristo. Então, esse livro é centrado totalmente em quem? Em Cristo. Em Cristo e não em caos. Que muitas pessoas se enganam. É triunfante. Segunda coisa, é um livro aberto. Não é um livro selado. Não é um livro fechado. João, ele recebeu uma ordem. E que ordem foi lá no capítulo de 22:10? Para não selar o livro. Ou seja, ele tinha que ser lido, sabe aonde? Em todas as igrejas de púlpito aberto. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 1 que a gente leu, no versículo 3, fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, a partir do momento que você lê e ouve e guarda, está sendo bem-aventurado, você está sendo abençoado. Então tinha que ser sempre lido. É um livro aberto para ser lido e não fechado. Quando você chega em Apocalipse, você fala: não, parei por aqui, vamos para outro livro. Não, leia ele. Leia, Deus quer que você leia ele. Terceira coisa, é um livro cheio do quê? De símbolos. E isso é claro para uns e misterioso para outros, que a gente leu lá em Lucas. Deus fala o quê? Em parábolas, em símbolos, para que alguns vejam e não vejam. Ou seja, vê, mas ao mesmo tempo não está vendo nada. Está escutando e não está entendendo nada. Por quê? Porque ele escreveu para os seus servos. Para os seus servos. É uma revelação de Cristo para os seus servos. Nós vamos aprender isso lá no capítulo 1. Com João. Quarta coisa, é um livro do quê? De profecia. É a profecia que assegura a vitória de Cristo da igreja. Cristo está profetizando: eu vou vencer. Ele está dizendo assim: a igreja vai vencer todos os seus adversários. Vai vencer tudo. Ah, Jesus. Eita, livro bom, viu? Estava estudando aqui. Você fala: meu Deus. Eu já preguei com um livro de Apocalipse, mas eu falei: eu acho que vou pregar mais. Olha, é demais esse livro. Não é nada de misterioso, não tem nada obscuro, pelo contrário.
É tão revelador que a gente deveria ler sempre esse livro. Sempre. Aí você inverte, em vez de ler Gênesis primeiro, lê Apocalipse. Aí depois você fala em Gênesis. Lê Apocalipse primeiro. Quinta coisa, é um livro com uma bênção completa. Mas por que a bênção é completa? Porque o livro fala sobre 7 bem-aventuranças. E o número 7 é um número completo. É um número perfeito. Dentro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. A gente leu uma no capítulo 1. Lemos uma outra também. Em 16:15 tem uma outra bem-aventurança. Vamos ler lá? Não vou ler todas. Vamos deixar conforme a gente vai viajando no livro. Conforme a gente vai aprendendo o livro de Apocalipse, a gente vai aprendendo as bem-aventuranças que tem nele. Amém? No 16:15 diz: eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele o quê? Que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Ou seja, vigia e anda em santidade. Olha aí, Deus falando, puxa, você tem que vigiar, você tem que andar em santidade. Você precisa andar em santidade. Não tem como você caminhar com a graça de Deus sem andar em santidade, sem renunciar às coisas do mundo. Não é impossível isso. Não tem como. Cristo fala bem-aventurado, ou seja, você tem uma bênção especial, que você vigia. Porque ele vem como o quê? Como um ladrão. E como um ladrão vem? A gente nunca sabe. É inesperado. Sexta coisa, é um livro de juízos e condenações. Uau! Ou seja, o livro de Apocalipse, ele não vai ocultar o lado sombrio do quadro. Ele vai dizer, o cordeiro que foi morto, mas igualmente o quê? A ira do cordeiro. Ele vai falar lá, rio de água da vida. Mas ele vai falar também de lago de fogo e enxofre. Ele não vai esconder essas coisas. Ele vai dizer, sim, o cordeiro foi morto, mas tem a ira do cordeiro. Tem um rio de água da vida, mas também tem um lago de fogo e enxofre, que é preparado para aqueles o quê? Que não aceitaram a Cristo. Nós vamos ver lá na frente, sem muita pressa. Ele também é um livro que relevante. Por que ele é relevante? Porque ele trata das coisas que em breve devem acontecer. E porque o tempo está próximo. Ou seja, breve aqui não é imediatamente. Então, a breve pensa, é amanhã. Não. Mas o que? Você tem que estar pronto. Por isso que fala vigia. É breve. Ninguém sabe o tempo. Jesus falou, ninguém sabe o tempo, só o Pai. Ou seja, para você manter o quê? Em vigilância. Muitas pessoas têm querendo calcular datas, dias, horas. Para que cair nesse opróbrio, né? Essa vergonha. Porque sempre vai ter. Você nunca vai acertar. Não vai ter. É impossível acertar, porque Cristo já disse, ninguém sabe. Então não vai ser você ou aquele outro que vai adivinhar um dia, uma hora. Não vai ter. É impossível isso. Porque Cristo falou, não tem. Mas, vamos lá em 2 Pedro ver uma coisa? Esse mundo vai acabar. Volta lá, só um pouquinho a Bíblia. Apocalipse, Judas, João, 1 João, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lá no versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos,
e os elementos abraçados se derreterão. Ou seja, esse mundo vai acabar em fogo. Está aqui, ó. Os céus incendiados serão o quê? Desfeitos. E os elementos abrasados se derreterão. Vai ter um novo mundo. Vai assim, ó. Vamos derreter tudo isso. Nova Jerusalém. A perfeita cidade de Deus. E ele fala lá em Apocalipse, olha, vocês, meus santos, meus servos, se preparem, vigiem, se santifiquem, porque vai chegar esse dia. Pode esperar em mim que vai chegar. É breve. Não é imediato, mas é breve. Ou seja, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. O mais lindo que é a palavra de Deus. Mas a gente precisa o quê? Você precisa ler, ouvir e guardar. Não somente ler. Ah, eu li. Mas você não guarda. Ah, eu estou escutando. Mas não guarda. Engraçado que eu estava estudando Apocalipse. E eu assisti um vídeo. Que o pregador estava esboçando o livro de Apocalipse aqui. E quando chegou nessa parte, falou assim, além, ouvem e guardam. Aí ele disse que quando ele tinha 13 anos, um irmão começou a ensinar a Bíblia para ele. E ele ia fazer as visitas na casa. E fazendo a visita na casa, ele falava assim, ó, irmão Arilton, lê Mateus 10, versículo 24. Ele lia lá. Apocalipse 1, versículo 7, ele lia de novo. Aí na próxima visita ele ia. Aí esse mesmo irmão falava para ele assim, ó, lê tal versículo, lê tal capítulo. Aí um dia eles falaram, poxa, irmão Antônio, o senhor não vai ler a Bíblia não? Aí ele falou assim, eu não sei ler. Eu não sei ler. Aí ele falou assim, o senhor não sabe ler, mas como que você sabe a Bíblia? Ele falou, sabe o que é? Tem uns LPs de um pregador que já faleceu, e eu coloco ele para escutar, e ele cita os versículos, e eu escuto e guardo. Ou seja, não é desculpa se você não tem estudo, para você não guardar a palavra de Deus. Porque tem aqueles que vão falar, e você pode ouvir e guardar. Não tem desculpa para isso. Ou seja, você pode ler e guardar. Você está lendo e não está guardando. E aquele que não podia nem ler, ele escutou e guardou. Você tem que guardar a palavra de Deus. E ela vai ser relevante na sua vida. Oitava coisa, é um livro majestoso. Por que um livro majestoso? Apocalipse é um livro do trono. Como eu já disse para você. A palavra trono aparece o quê? 46 vezes neste livro. Ou seja, ele fala sobre o quê? A soberania de Deus, sobre trono. 46 vezes fala sobre trono dentro do Apocalipse. 46 vezes. Ou seja, aquele que está no trono. Quem é? Deus, Cristo. Fala sobre o quê? Majestade, soberania de Deus. Nona coisa, é um livro universal. Por que um livro universal? Porque João, ele vê nações e povos como parte do programa de Deus. Se a gente for lá no capítulo 10, Apocalipse 10, no versículo 11, abre aí rapidinho. 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito do quê? De muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, João está vendo o quê? Povos, nações, línguas e reis. É necessário que ainda profetize a respeito disso. Ou seja, uau, vai ser muito glorioso. Vai ser muito glorioso. 10ª coisa, é um livro
apoteótico. O que é isso, pastor? Significa glorificante. Apoteótico significa um livro glorificante. Ou seja, o Apocalipse é o clímax da Bíblia. É tudo que Deus começou em Gênesis, ele começou lá, em Apocalipse vai ser consumado. Ou seja, tudo que ele começou, ele vai terminar gloriosamente. Ele começou em Gênesis, em Apocalipse ele vai terminar gloriosamente. Por isso que é um livro apoteótico, glorificante. Tudo que ele começou lá em Gênesis, ele vai terminar gloriosamente. Vai terminar glorioso, retumbante, vitória. Aí você fala, puxa, realmente não é mais um livro misterioso. Não é mais um livro que estava selado. Por isso ele fala para você, pega essa semana, Apocalipse, capítulo 1 ao 22. 1h30, 1h40. Se for ver uma leitura rápida, 1h30, puxa, 1h30 às vezes não é nada. A gente fica, quantas horas você fica no celular, na internet? No Facebook, quanto tempo você... No Instagram então, uau! O tempo que você vai ficar no Instagram, você lê Apocalipse. Pode ter certeza disso. E eu sei que eu estou falando porque você às vezes pega só para ver um negocinho. Aí quando você vai ver, você fala, nossa, mas já tudo isso de hora. É uma coisa que... Faz o seguinte, pega a Bíblia. Quando você estiver lendo, você fala assim, pô, tudo isso de hora tudo isso de hora que eu não gastei lá no aparelho, na rede social. E até indicar um documentário que tem no Netflix, que chama O Dilema das Redes Sociais. Vá lá no Netflix, chama O Dilema das Redes Sociais. Nesse documentário, é com pessoas que trabalharam no Google, no Facebook, no Instagram, pessoas que têm graduação, CEOs, ciência da computação, e eles falam assim, no final, pergunta para eles assim, os seus filhos têm rede social? Eles falam, não. Sabe por quê? Porque para os donos dessas redes sociais, só existem no mundo 2 tipos de usuários. Os usuários de droga e os de software. Isso é forte. Para eles só existem 2 tipos de usuários. E quem usa a rede social não é o usuário para eles. Sabia? Assiste o documentário. É muito bom o documentário. É muito relevante para a sua vida também. Você vai falar assim, realmente, eu tenho que me afastar um pouco disso. E ler um pouco mais a Bíblia. Terceira coisa aí, para quem foi destinado esse livro? Eu não preciso nem falar, né? Você já sabe para quem foi destinado o livro, né? Ou seja, foi destinado a nós, aos crentes. Mas também, inicialmente, ele foi destinado a quem? Aqueles que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Porque lá era dominado pelo quê? Pelo Império Romano. O Império Romano dominava naquela época ainda. E a igreja foi perseguida, foi massacrada. Então, inicialmente ela foi endereçada ao quê? Aqueles que estavam sendo martirizados, como um consolo. Por isso que é um livro de consolo. Para aqueles que falam assim, não, você está sofrendo, tem martírio, mas tem vitória. Tem vitória. Vitória retumbante ainda, vai vencer, é triunfal. Porque o que ele começou em Gênesis, ele vai terminar em Apocalipse. E perfeitamente. Vamos ver aí no nosso esboço? Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja. Primeiro, Nero, 64 depois de Cristo, Domiciano, 95 depois de Cristo, aí vem Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Só um ponto aqui. João recebeu o Apocalipse e dos 12 apóstolos só restava João. Todos os outros haviam sido mortos como mártires. Uns crucificados,
Pedro foi crucificado de cabeça baixa, outros cabeças cortadas, apedrejados, mas todos os apóstolos já haviam morrido. E só restava João. E João estava no domínio de Dominiciano, que foi o pior imperador de todos. Tanto que João ele foi lançado num tacho de óleo quente para morrer. Mas ele não morreu. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, livrou João do tacho de óleo fervendo. Você já imaginou você ser jogado num tacho de óleo fervendo e não morrer? Ele não morreu. Aí esse imperador falou assim, esse cara não morre. Faz o seguinte, abandona ele lá nessa ilha, que era uma ilha prisão naquela época. Abandona ele lá, ele vai morrer lá e nunca mais vai se ouvir falar desse Cristo, vai se ouvir mais... Coitado do imperador. Pelo contrário. Ao mesmo tempo que ele se achava fisicamente em Patmos, João, vamos ler aí, achou-se também em espírito, e Deus abriu-lhe o céu e revelou-lhe as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Apocalipse foi revelado lá no meio da prisão. Falou, João, é agora é a hora da revelação. Vamos escrever aí, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para ele, e que Jesus mandou para o seu anjo para transmitir a João. Oh glória! O próprio Deus deu uma revelação a Jesus. E Jesus falou assim, João, escreve aí para a igreja. Escreve essa revelação. Olha o que eu recebi. Eu não sei o dia, mas olha, naquele dia vai ser tudo isso. Vai ser glorioso. Vai ser magnífico. Vamos continuar aí. Num tempo em que a igreja estava sendo o quê? Massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. Ele está no total controle. Por isso que ele revelou. Ele falou assim, escreve aí, João. Revela aí. Revela a minha noiva, a minha igreja. Mostra para eles o que espera lá. Aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho. Não tem problema se vocês morrerem, não. Olha aqui o que tem reservado para vocês. Que morreram no meu nome. Que não negaram o meu nome. Olha só o que tem para vocês. É magnífico. Ou seja, a princípio o livro foi destinado ao quê? Aos primeiros leitores, que foram as igrejas, das sete igrejas da Ásia, mas também a todos os crentes durante o tempo, durante a dispensação, que vai o quê? Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Serve para nós hoje. Esse livro serve para a gente hoje. Não foi só para aqueles crentes, não. Foi para a gente hoje. A gente é perseguido. A gente é massacrado. Ou não. Só você falar aqui. Ó, tem um esquema, mas eu não participo disso. Você é bobo. É, realmente. Eu prefiro ser bobo, mas ir para o céu, do que ser esperto e ir para o inferno. Porque o inferno está cheio de esperto. Não seja esperto. Seja de Deus. Seja do Senhor. Porque Ele vai te dar uma bênção, uma bem-aventurança. Ele vai te dar essa bem-aventurança. Está prometida aqui em Apocalipse. E não é minha palavra, não. É palavra dele, é profecia dele, é revelação dele. Não é revelação de um homem, não. É revelação de Jesus Cristo. Não foi nem revelação de João. João só escreveu a revelação que Jesus deu para ele. Quando foi escrito este livro? Vamos ver aí? Esse livro foi escrito por João, quase no final do governo de Dominiciano, quando foi banido para a ilha de Patmos. Ah, pastor, não vamos aprofundar? Não, porque nós vamos falar mais um pouquinho no capítulo 1, semana que vem, para que não fique cansativo para você. Mas foi entre o ano de 95 e 96 depois de Cristo que foi escrito o livro de Apocalipse. Que é isso que os historiadores dizem.
E agora, pastor, como vamos interpretar o livro de Apocalipse? Existem 3 escolas de interpretação: a preterista, a futurista e a histórica. Nós usaremos a histórica, porque nós somos pentecostais. E o que significa isso? Significa o quê? Que o livro foi oportuno aos primeiros cristãos, ele foi oportuno ao longo da história e é oportuno hoje. Por isso que usaremos a interpretação histórica. Vamos ver aí no esboço? O livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo. O primeiro advento é quando Jesus Cristo veio. O segundo é quando ele virá. E continuando, Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram esta linha. Ou seja, a maioria seguiu essa linha. Nós vamos seguir essa linha de interpretação. Amém? Existem outras. Não vamos entrar nas outras porque nós seguimos a linha histórica. Dentro da linha histórica existem várias outras correntes. Eita Deus, isso é coisa de escola bíblica dominical. Amém? Como nós estamos no Bíblia em Foco, o foco é a Bíblia, mas você precisa saber para onde você está indo. Não foi que eu falei? Te convidei para uma viagem. Para onde você está indo e como vamos. Como vamos agora? Vamos na interpretação histórica, na corrente o quê? Pré-milenista. Que significa o quê? Olha aí no seu esboço, pré-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulação. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É nisso que nós cremos. A segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o quê? O milênio. Em Apocalipse vai falar assim, do milênio glorioso de Cristo na terra. E nós cremos que a segunda vinda de Cristo precederá o milênio. Aí você fala assim, pastor, mas eu já escutei outros tipos de interpretação. Amém. Vamos ler aí uma coisa? Não se cria nenhuma batalha em assuntos o quê? Secundários, que são esses. O que é para nós dogma? Se você não crê, aí fica difícil de ser cristão. Ou seja, se você não crê nos dogmas da igreja, não tem jeito. E isso é imutável. Se você é pré-milenista, milenista, pós-milenista, isso é secundário. Agora, o dogma, o que seria o dogma? Jesus vai voltar. Isso é uma doutrina da igreja. E isso a gente não pode negar. Que vai ter ressurreição de mortos, não podemos negar isso também. Que vai ter juízo final, também não podemos negar isso. Que vai ter céu e inferno, também não se pode negar, porque é um dogma da igreja. Ou seja, isso para nós são as doutrinas pilares e os fundamentos da igreja. Agora, se você vai ser pré-milenista ou milenista, existe campo para tudo isso. Por isso que é uma discussão secundária. Mas nós cremos que somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Ponto. Amém? Mas existe campo para as outras também teologias. A milenista, presbiterianos, não significa que não irão para o céu. Pelo contrário, sim, porque os dogmas deles são os mesmos que os nossos. Cremos em Jesus Cristo. Cristo vai voltar pela segunda vez. Existe céu e inferno. Ou seja, isso não se discute. Agora, se uma igreja não crê nisso, aí tome cuidado. Embora a nossa posição é o quê? É de pré-milenista. Existe campo para tudo isso. Você pode seguir outros tipos de visões? Pode. Mas aqui nós vamos aprender sobre o quê? O pré-tribulacionismo, pré-milenismo. Amém? Nós vamos aprender o quê? A partir do capítulo 1 da semana que vem, na nossa linha de raciocínio, a histórica. Que ela é oportuna para todos os tempos, que foi para os cristãos da época de João, que foi ao longo do tempo, e para nós hoje. Amém? Amém. Fica de pé. Que viagem, hein? Semana que vem aguardem. O capítulo 1 eu já preparei. Meu Deus.
Está muito bom. Antes disso, eu vou citar algumas fontes que eu usei. Eu usei o Guia de Estudo Bíblia Fácil, tá? Porque tem muito conteúdo histórico. Usei também o Manual de Doutrinas Cristãs, de Wayne Grudem. Está aqui. Que fala sobre todas as interpretações da Bíblia, com relação a preteristas, futuristas, históricos, pré-milenistas, pós-milenistas. Se você quiser se aprofundar, tem aqui, ó, o Manual da Doutrina Cristã, você pode comprar lá. Tem muito, é uma teologia sistemática, tá? Usei Apocalipse, o Futuro Chegou, do Hernani Dias Lopes. Amém? Lembra que eu falei, né? A milenistas não significa que o conteúdo dele não seja bom. Mas nós somos pré-milenistas, amém? Também usei Apocalipse verso a verso de Henry Feyerabend. A Terra vai pegar fogo, de Renato Cardoso. A Terra vai pegar fogo. É muito bom também, viu? Se você quiser se aprofundar mais, ao longo do caminho nós vamos usar todos esses conteúdos aqui para o quê? Para edificar a sua vida. Para que você venha conhecer mais sobre o livro de Apocalipse. Para que você venha entender a mensagem do Apocalipse. E a partir da semana que vem, capítulo 1, ele vai ser revelador. Vai revelar para você o Cristo glorificado. Você vai conhecer um novo Cristo. Talvez você só conheceu o Cristo da cruz. Esse Cristo aqui é o Cristo glorificado. É o Cristo que você fala, uau, é esse. Por isso você precisa ler esse livro. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por nos conduzir, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado por nos revelar a sua palavra, Pai. Obrigado por nos abençoar através da sua palavra, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor ter nos revelado essa tão gloriosa e triunfante, meu Deus, vitória do Senhor e da sua igreja, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo nosso dia de hoje, meu Pai. Abençoa o restante da nossa semana, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada um de nós, meu Deus. Porque o Senhor diz que bem-aventurado aquele lê, ouve e guarda as palavras desse livro, meu Deus. E hoje nós lemos, ouvimos e estamos guardando elas em nosso coração, meu Pai. Então, meu Deus, nos abençoa, Senhor. Abençoa aquele também que está em casa, meu Deus, ouvindo a sua palavra, meu Pai. Vai ao encontro de cada um deles, ó Deus. É que eu te peço, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Se assente por mais um instante, por gentileza.